Boa tarde. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, né? Muito bom esse tempo que a gente consegue gravar um vídeo para os nossos canais com palavras que eu sempre quero abençoar a vida de vocês, porque abençoa a minha vida também. E eu hoje quero falar um versículo que está em Josué 24:15, que diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo ele tem um texto bem longo, quem quiser ler pode ler, porque fala da fidelidade e da integridade. Como fica às vezes muito longo a gente ler um texto e falar todos os versículos, a gente tenta fazer uma resumida aqui, mas eu me pergunto a você se você serve alguém, se você presta um serviço para alguém. Geralmente, quando nós somos contratados pela empresa para fazer qualquer serviço, nós temos que fazer o nosso melhor para nós continuarmos ali. Nós temos que seguir as metas, a visão daquela empresa, para poder nós continuarmos com a nossa vaga garantida ali. E eu gosto muito desse versículo que diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há um peso muito grande quando nós falamos isso para nós mesmos e para com Deus. Porque o servir ao Senhor vai muito além de apenas irmos ao culto, colocarmos a nossa Bíblia debaixo do braço. Servir ao Senhor é ter um compromisso, é ter uma integridade, é ter uma preocupação com o que nós estamos passando. Nós somos servos, nós estamos dizendo que nós vamos servir ao Senhor. Então, para nós servir ao Senhor, nós precisamos ser vistos como servos do Senhor, realmente. E eu sempre acho que esse servir ao Senhor, ele precisa carregar conosco tudo que nós fazemos. Algumas pessoas às vezes criticam o crente em si, que tem esse compromisso de servir ao Senhor. Porque nós não somos servos do Senhor porque nós louvamos, porque nós pregamos, porque nós fazemos qualquer coisa da nossa igreja. Nós somos servos do Senhor porque nós estamos fazendo um comprometimento com Deus. E para sermos servos, para sermos reconhecidos como servos, nós precisamos sermos diferentes, né? E aí a gente lembra do sal da terra, né? A luz do mundo. E nós temos que ter essa preocupação, porque o sal, ele precisa temperar, a luz, ela precisa iluminar. E hoje em dia a gente vê muitas coisas e que não combina, né, vamos dizer, com esse característica de servo. Porque você, às vezes, o que as pessoas esperam de um servo do Senhor? Uma boa palavra, né? Um exemplo, né? Nós precisamos ser exemplos de servos. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas se perderem nessa palavra, servo do Senhor. Servo do Senhor. Porque a sua palavra, o jeito que você se comunica, não confirma você ser um servo do Senhor. As suas decisões não confirmam você ser um servo do Senhor. As suas vestimentas não confirmam você ser um servo do Senhor. Então, é um peso muito grande quando nós escolhemos a quem servir. Nós vamos servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, nós precisamos impactar com o que falamos, com o que vestimos, onde vamos, porque ali está o servo do Senhor. E a escolha que fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, precisa ser de servo.
O que faria o servo do Senhor diante de algumas situações, né? Nós precisamos ser exemplos. Às vezes eu percebo e fico pensando que alguns servos do Senhor esqueceu que o Senhor é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, entendeu? Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E às vezes as pessoas esquecem disso. E como servos, vivem uma vida falando coisas que realmente não agradam ao Senhor, você como servo. Você tem atitudes que não agradam ao Senhor como servo. Que nós possamos rever a quem realmente a nossa casa está servindo. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa especialista na saúde mental e a gente começou a debater sobre por que alguns filhos de cristãos eles saem de viver aquilo ali que aparentemente os pais vivem. E ela falou assim, olha, eu trato muitos filhos e muitas vezes o pai que eles têm, a família que eles têm dentro da igreja não é a mesma que eles têm dentro de casa. E por isso, quando eles pegam a sua maturidade, a sua maioridade, eles falam, eu não quero viver isso, porque eu tenho duas famílias. Uma família na igreja e uma família de dentro de casa. Então, nós precisamos ter uma preocupação muito grande com isso, porque servir ao Senhor é agradar ao Senhor de todas as formas, de todos os modos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e principalmente sermos exemplos para os nossos filhos e para os demais, que a gente possa dormir, refletir, acordar com essa resposta para nós mesmos. A quem eu tenho servido? A quem eu tenho sido exemplo lá fora, no meu dia a dia, naquelas pessoas que me conhecem como servo. Mas será que as minhas atitudes estão sendo de servo? Será que eu tenho envergonhado meu Senhor? Eu acho assim que a gente tem que ter muita preocupação com isso. Muitas vezes nós somos chamados de bobos, né? Por querer sempre ter essa pergunta. Será que essa minha decisão, essa minha escolha vai agradar a Deus? E se não for, nós não devemos fazer. E muitas vezes, quando nós escolhemos agradar a Deus, muitas pessoas vão falar bem assim, como está sendo bobo, como está sendo isso, está perdendo a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo. Mas nós temos que ter um compromisso. Servir ao Senhor é manter a nossa fidelidade e a nossa integridade ao Senhor. Que nós possamos refletir sobre a nossa integridade e a nossa fidelidade diante de Deus. Boa tarde.